Graças a Deus, todos digam amém. Todos digam glória a Deus. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quem aceita a paz de Jesus? Deus abençoe as irmãs, os irmãos que vieram aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que junto com a palavra tem um milagre de Deus para a tua vida, amém, irmãos? Tem a vitória de Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele está aqui para te abençoar, para te dar vitória, né? Eu já disse o Senhor de Deus aqui na primeira parte. Tenho certeza que orações estão sendo levadas diante do trono e a tua oração não fica sem resposta, né? Com certeza a vitória é certa. Eu quero agradecer a Deus e também o pastor Jean, né? Que nos fez esse convite e nos trouxe de tão longe, né? Aqui para a cidade de Florianópolis, né, pastor? Agora ele vai ter que voltar lá também, né? Eu já vou marcar com ele para lá, né? Então ele foi lá uma vez, mas ele tem que voltar, né? Voltar de novo, né? Então nós já vamos programar. Eu quero agradecer ao pastor que nos lançou esse convite para nós estarmos aqui pregando a palavra de Deus. Quem já me conhecia aqui, levanta a mão. Já me conhecia, irmão? Já? Eu achei que ninguém me conhecia, só Jesus, né? Ah, meu Deus. Então, que Deus abençoe as irmãs que já me conhecem, não me conhecem, está me conhecendo hoje, não é? Mas eu sempre tenho a dizer, irmãos, que a gente não cai de paraquedas no lugar, né? Por onde eu passado aqui, nós temos falado do amor de Deus. Por onde nós temos passado, nós temos deixado aqui também um testemunho, né? Porque eu passei por aqui há 20 anos atrás, ou mais, sei, né? E a gente ficou aqui 3 anos, quase 4 anos, evangelizando aqui, né? Eu preguei aqui no bairro de Monte Cristo, mas a igreja não era aqui, né? Era em outro lugar, era uma quadra, no ginásio, e a gente fez muito trabalho aqui, né? Depois de 3 anos e pouco que eu estive aqui, daqui eu viajava para outras cidades, outras capitais, e depois Deus me mandou voltar para minha terra, né? Eu sou de uma cidade chamada Siderópolis, que fica aproximadamente a uns 20 quilômetros de Criciúma e quase 100 quilômetros da onde eu dirijo um de pregação, nem é congregação, é pregação, né? Então é lá que eu me escondo, né? Mas Deus achou por bem que nós passarmos por aqui alguns anos atrás, fizemos o trabalho, conhecemos muitos irmãos, pastores e fizemos muitas amizades. Muitas delas estamos fazendo agora amizades através de pessoas que me conheceram há 20 anos atrás que eu passei aqui, né? Então, 13 Riachos, por exemplo, nossa irmã Suela de 13 Riachos, quando eu vim para cá, eu acho que ela tinha uns 14 anos. E hoje ela já está com 30 e poucos, né? Então eu me lembro que a irmã Sueli ficou marcada no nosso ministério, porque Deus curou ela de uma enfermidade que ela estava desenganada. Então eu e a irmã Sueli, às vezes acham que somos irmãos 2 vezes, né? Porque Deus nos uniu. E tantos outros obreiros e obreiras aqui no campo, que dessa época ainda se lembram de nós. Claro que agora meus cabelos caíram, embranqueceram e a idade avançou, né, pastor? Agora já estou bem velho, né? Já tenho 3 filhos, casado, já conservou, né? A minha filha se formou agora, psicóloga, eu já não tenho mais filho para criar. Agora eles vão ter que cuidar do pai, que o pai está ficando velho, né? Então, eu tenho só a agradecer a Deus por Deus ter me permitido ter essa experiência há anos atrás e hoje poder estar voltando em Florianópolis para pregar a palavra para vocês. Amém, irmãos? Então eu tenho certeza que o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. E o que Ele fez outrora, Ele continua fazendo, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente sempre será. Amém? Pega a Bíblia na mão, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Prometo ser bem preciso na mensagem. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Estamos baseados no tema que o pastor colocou,
tenho, isso te dou. Não é, irmãos? Tudo que nós temos é a palavra. Não é? É a palavra. E aquele que tem a palavra tem vida. Não é? Tem cura, tem libertação, tem salvação, tem transformação. Né? Sou um bom ouvinte e também um bom observador. Né? O servo de Deus já dizia que ele se converteu. Eu abri um culto num presídio chamado Santa Augusta, na cidade de Criciúma. Né? Deus me mandou e eu fui lá. Então fizemos o trabalho, mandei os irmãos dar seguimento, porque Deus me levou para outra área. Mas é como o servo de Deus comentou aqui, né? Deus entra lá, pega a pessoa que está lá dentro, como me pegou, não no presídio, mas me pegou lá na dependência aqui, né? Traz para dentro da igreja, e quando nós chegamos na igreja, nós vemos um povo pentecostal. Né? Quando eu cheguei na igreja há mais de 30 e poucos anos atrás, quase 40, a igreja é diferente de hoje. Bem diferente. Hoje eu já estou com meus 50, tudo bem, mas a igreja tem que continuar pentecostal. Não é? Tem gente que me dava 20 anos, né? Achou que era novinho, né? Não, é porque eu encontrei a fonte da juventude, assim, Jesus. Glória a Deus. Tá bom? Então nós devemos continuar pentecostal. Pentecostal, a palavra pentecostal ou Pentecoste quer dizer avivamento, renovo, né? Quer dizer poder, graça, né? Nós recebemos Atos 2, o dia de Pentecoste, né? Então nós devemos continuar nessa chama. Quem encontrou o texto, diga amém. Marcos capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podiam prender, porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e correntes, essas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e a ninguém o podiam amansar ou prender. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu a Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Viestes nos atormentar antes do tempo. Conjuro-te por Deus que não nos atormente, porque dizia Jesus: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe então Jesus: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe o permitiu. E saiu aqueles espíritos imundos e entraram nos porcos. E então a manada se precipitou por um despenhadeiro mar, e era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e
fizera. Então todos se maravilharam. Amém? Isso, feche os seus olhos, vamos fazer um minuto de oração. Vamos ligar o nosso pensamento com Deus. Canta comigo assim, ó. Uma voz me disse lá do céu. De Jesus Cristo, ainda de uma forma física, quando estava na terra, não só pelas suas obras, que nós lembramos de Jesus, mas pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, pela sua obra redentora, que ele então assumiu a responsabilidade de nos reconciliar com Deus. Porque muitos de nós, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3,23, ou todos estavam separados, destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor achou por bem, então, entregar o seu Filho. Então, como diz o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira
é chamado de Síria. Esse lugar chamado a cidade de Gadara, então está fora de Jerusalém, está próximo ao país chamado Síria. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque os habitantes de Gadara eram pessoas que saíram então dos muros de Jerusalém, eram judeus e foram para Gadara. Houve uma mistura de pessoas nas terras de Gadara, e como eles estavam distanciados de Jerusalém, eles
Isso, das criaturas